Bom, pessoal, é o seguinte, então, como uma aula de ácido, vamos fazer uma revisão bem simples, tá? Bem objetiva. Existem quatro grandes funções nesse contexto todo das funções inorgânicas. Nós vamos falar agora sobre os ácidos. Existe uma definição também bem estabelecida, né, de que ácidos são compostos que, na presença de água, sofrem ionização, liberando como único cátion esse íon H+. E a gente percebe um padrão, né, em todos os ácidos. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês aqui, ó. HCl, o H3PO4, o H2SO4. Então a gente nota que todos esses ácidos eles começam com hidrogênio, mas não significa que é só essa a definição, né? A definição não é exatamente essa. Só que na hora da gente fazer um exercício, a gente percebe esse padrão. E quando a gente coloca em água, por exemplo, esse HCl, eu coloco ele em H2O, ela vai se realizar ali uma dissociação iônica, formando o H+, mais o Cl-. Note que eu tenho uma carga positiva e sempre uma carga negativa, tá? De acordo com a quantidade de hidrogênios que o composto tem, vai ser a quantidade de íons, né, formado, o cátion, o ânion, a carga desses elementos. Tudo bem? A definição segue o padrão, né, e a definição de Arrhenius. Ele diz que ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera como único cátion esse íon H+, ou H3O+, que é chamado de hidrônio. Vamos pensar aqui no ácido sulfúrico, né, o H2SO4. Quando eu coloco ele em água, H2O, como a gente tem dois hidrogênios ionizáveis, eu vou formar 2H+, mais todo esse resto aqui que é o SO4. Então eu coloco o SO4, 2 menos a quantidade de cargas positivas vai ser igual à quantidade de cargas negativas que eu tenho. O mesmo vai acontecer, por exemplo, para o H3PO4, o ácido fosfórico. Vou colocar ele em água, ele vai produzir 3H+, mais esse PO4, 3 menos. Tá? Então, sempre a quantidade de cargas positivas vai aparecer aqui como carga negativa também. E é esse cara aqui, ó, essa parte que é o ânion, o íon negativo, que vai dar nome para esse ácido um pouco mais para frente. Tá? Quais são essas classificações? Como que eu classifico um ácido, né? Primeiro, eu preciso olhar para ele e ver se ele tem oxigênio ou não tem oxigênio. Se ele não tem oxigênio, ele vai ser chamado de hidrácido. E se ele tem oxigênio, ele vai ser chamado de oxiácido. Olha alguns exemplos. O HCl tem o H e tem o Cl, são dois elementos. Não tem o oxigênio, então ele é chamado de hidrácido. O HI, o H2S, o HCN. Tá vendo que nenhum desses compostos tem o oxigênio, então são chamados de hidrácidos. Note o padrão que eu coloquei aqui para vocês anteriormente. Todos começam com hidrogênio, né? Vai facilitar bastante a minha vida aí nesse sentido. Já os oxiácidos, olha só alguns exemplos: o H2SO4, HNO3 e o HMNO4, todos possuem oxigênio, tá? Então, primeira classificação, hidrácido ou oxiácido. A segunda classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O ácido pode ser um monoácido quando só tem um hidrogênio ionizável. Olha só um hidrogênio em cada um desses compostos. Por mais que esse H3PO2 tenha 3 hidrogênios aqui, só um desses átomos de hidrogênio está ligado diretamente a esse oxigênio, que é o átomo de hidrogênio ionizável. Então ele é um monoácido também. Diácido é aquele que possui dois hidrogênios ionizáveis. Olha só o caso do H2S, H2CO3, o H2SO4 e esse H3PO3 que está com asterisco porque só dois hidrogênios é que sofrem a ionização. E o triácido agora ficou fácil. Apresenta três hidrogênios ionizáveis, como é o caso desses compostos que estão aqui. Quanto ao número de elementos, o ácido ele pode ser binário, quando ele tem dois elementos distintos. Olha lá, o hidrogênio e o cloro, o hidrogênio e o enxofre, o hidrogênio e o flúor. Ele pode ser ternário, quando ele tem três, o HCN, HCO, HSO, HMNO,
Ó, todos possuem 3 elementos distintos. Eu não estou contando a quantidade de elementos totais, elementos diferentes. E o quaternário ficou fácil, 4 elementos diferentes, HOCN, ok? Quanto à força, essa aqui é uma parte mais técnica, né? Nos hidrácidos, se o hidrogênio estiver ligado ao cloro, ao bromo ou ao iodo, ele vai ser forte. Se ele estiver ligado ao flúor, ele vai ser moderado. E se ele estiver ligado a todo o resto, ele vai ser fraco. Que aí, né, a gente pode pensar que são todos os elementos ali da família 17. Se o hidrogênio tiver com elementos da família 17, ou ele é forte ou ele é moderado no caso do flúor. Já nos oxiácidos, existe uma regrinha bem simples, né, que vai me ajudar bastante, que é esse delta. Eu vou calcular a variação da quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênios. Se der 0, é fraco. Se der 1, ele é forte, ou é moderado. Se der 2, ele é forte, 3 é muito, muito forte. Né? Então vai só aumentando essa força. Diante disso, o que a gente pode pensar? A gente vai pensar o seguinte: se a gente colocar, voltando lá nessa força, né, na força dos ácidos, em algumas substâncias, como por exemplo o H3PO4. Se eu pego aqui a quantidade de oxigênios e subtraio da quantidade de hidrogênios, 4 menos 3 é igual a 1. O ΔOH1 representa um ácido moderado. Se eu pego aqui o H2SO4, o ácido sulfúrico, 4 menos 2 vai dar 2. 2 é forte. Então, basicamente, é dessa forma que você chega na força dos oxiácidos, fazendo a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios que o composto possui.